Olá, muito boa noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 9 de maio. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Cartórios lotados na região metropolitana no último dia para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Chuva provoca alagamentos em vários pontos da Grande Vitória e também no interior. Em Vila Velha, um ônibus com pacientes vindos de Iúna acabou ilhado em uma rua do bairro Cobilândia. E no estúdio, uma entrevista sobre as ações do Detran dentro da campanha Maio Amarelo para reduzir o número de acidentes e vítimas no trânsito. Agora, no Link Espírito Santo. Mais uma vez, muito boa noite para você. Muito obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Hoje foi o último dia para os eleitores regularizarem as pendências com a Justiça Eleitoral. E aqui no estado, filas enormes se formaram nos principais cartórios da região metropolitana. Para garantir atendimento no cartório eleitoral de Itacibá, bairro do município de Cariacica, o Luciano chegou na noite de ontem. 8 horas da noite. O senhor já está agora mais de quase 12 horas na fila. 12 horas aqui. Como é que estava na hora que o senhor chegou aqui de noite, 8 horas, já tinha gente? Tinha pouca gente. O primeiro foi eu. Toda essa gente na fila são eleitores que precisam regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Vim fazer a transferência do meu título da Bahia para o estado do Espírito Santo, né? Entendi. Cariacica. E por que você não fez isso antes? É, porque eu deixei para a última hora. Lá na frente fica o cartório. De lá até aqui na esquina, aqui onde eu tô, eu contei 100 pessoas. A partir daqui eu parei de contar, porque a fila segue e tá a perder de vista. A fila dobrava o quarteirão e ia até esta outra rua. A Jennifer, que vai tirar o título pela primeira vez, sabia que a demora seria grande. Trouxe até comida. Comidinha, né? Daquela abastecida e deixei o celular carregando para ficar o máximo de tempo possível preparada. Fila em Cariacica e também neste cartório de Vila Velha, cidade onde o recadastramento biométrico começou no ano passado. De acordo com o chefe do cartório, no município, 30 mil eleitores não fizeram a atualização. Tivemos aí quase 10 meses de revisão eleitoral aqui em Vila Velha e ainda assim 46 mil pessoas tiveram título cancelado e dessas 46 mil não compareceram nem 15 mil, no máximo 12 mil pessoas, ou seja, mais de 30 mil pessoas deveriam comparecer hoje a uns cartórios para poder regularizar a situação. É uma situação muito crítica em Vila Velha, mas eu acho que essas pessoas não virão, pelo que eu tenho visto, as filas de Vila Velha estão pequenas para isso. Dona Nelly é um desses eleitores. Ela conta que até tentou fazer o cadastramento em outros dias. Desistiu. Agora não tem jeito. Vai ter de esperar. 2 vezes. E o que aconteceu? Muita gente não consegui fazer, que eu tinha que trabalhar, aí eu larguei a fila no meio e fui trabalhar. A expectativa hoje é de ser atendida até que horas? Menino, eu espero até na hora de ir pro trabalho, né? Porque senão eu vou ter que pegar a declaração. Tem declaração, porque a firma não pode ficar sem declaração, né? Sabendo onde é que eu estava, no trajeto, tem da satisfação. E é bom mesmo esperar. O chefe do cartório lembra que o eleitor que não está em dia com a Justiça Eleitoral pode enfrentar muitas dificuldades no futuro. Vai precisar de uma quitação eleitoral, vai ficar sem um monte de coisa, sem passaporte, sem participar de concurso, matricular em instituição de ensino e até a empresa privada está cobrando quitação. Então é muita penalidade para deixar só por causa de uma quitação, de uma revisão eleitoral. Bom, segundo o TRE, 34 mil eleitores foram atendidos aqui no estado até às 5 da tarde. Quem perdeu o prazo para regularizar a situação só vai poder ficar em dia com a Justiça Eleitoral agora, a partir de novembro. O governo do estado apresentou hoje uma proposta para a criação de uma empresa estatal para a exploração de gás natural aqui no Espírito Santo. A proposta apresentada hoje quer substituir o contrato vigente de exploração que existe desde 1993. Esse contrato, desde 2003, ou seja, há mais de 15 anos, tem sido objeto de litígio. Então há muita insegurança, há muita imprevisibilidade jurídica e nesse cenário de insegurança, de incerteza, as partes então pactuaram de sentar, de tentar buscar um acordo técnico. Isso tem sido feito há mais de 2 anos, com trabalhos de muito relevo, capitaneados aqui pela agência reguladora. E neste momento que a gente está anunciando à sociedade capixaba, é que estamos finalizando essa primeira
para a fase de tratamento, de tratativa técnica. Nós temos um acordo do ponto de vista da formatação de um novo negócio, em que o Estado do Espírito Santo criaria uma sociedade de economia mista, seria controladora dessa empresa e teria a BR Distribuidora como sócia minoritária. Com a nova empresa, o governo do estado estima que serão investidos nos próximos anos cerca de 168 milhões de reais. A gente projeta, vai injetar aí em torno de 160 milhões de reais na rede de distribuição de gás nos próximos 10 anos, e todo esse plano de investimento é acompanhado pela sociedade capixaba. Ou seja, a cada 5 anos, a cada ciclo tarifário, a sociedade é convidada a se manifestar e dizer qual é a sua prioridade. Em mais alguns dias, serão dados os próximos passos para que a empresa comece a explorar o gás natural no estado. Nos próximos dias, a gente está assinando o documento, um termo de compromisso entre a BR e o Estado do Espírito Santo. Esse termo de compromisso já foi autorizado pelo Conselho de Administração da BR, foi autorizado por nossa Procuradoria-Geral do Estado. Então, uma questão agora de formalismo, de burocracia, mas nos próximos dias a gente assina esse documento e inicia lá as tratativas no PEMEC. O secretário de Estado de Desenvolvimento acredita que a criação da nova empresa vai trazer benefícios para o Espírito Santo. O ganho está conectado com o fato de nós extinguirmos as ações judiciais que causam insegurança jurídica para os investimentos no Espírito Santo e melhorarmos a regulação, como já foi dito aqui, temos uma regulação mais moderna. Nesse contexto, essa empresa, ela pacifica esse entendimento e vai permitir ao nosso Estado realizar mais investimentos no setor de distribuição de gás para que a nossa economia possa usar mais esse insumo que nós temos no Estado do Espírito Santo. O nosso Estado produz 11 milhões de metros cúbicos por dia, consome 3,5 milhões, então nós precisamos aumentar esse consumo, porque isso ajuda a economia do Espírito Santo, ajuda a receita dos nossos municípios e gera emprego e gera renda no nosso Estado. Desde segunda-feira, a família dos irmãos Joaquim e Cauã, mortos em um incêndio em Linhares, poderia ter feito a liberação dos corpos. Mas houve um entrave e até o início da tarde de hoje, eles permaneciam no DML de Vitória. As informações com o repórter Rodrigo Schroeder. Adriano, os corpos dos irmãos Joaquim e Cauã, mortos carbonizados no último dia 21 de abril em Linhares, foram liberados para que as famílias possam fazer o sepultamento. Mas, para que isso aconteça, é necessário uma autorização da Justiça. Essa autorização é necessária porque o prazo legal para a liberação dos corpos aqui no DML de Vitória foi ultrapassado. Esse prazo é de 15 dias. A expectativa é de que a família consiga a liberação na Justiça ainda hoje. Os corpos vieram para o DML de Vitória para que fosse feito o exame de DNA e assim identificar as crianças. Uma funerária já foi contratada para levar os corpos de Vitória para Linhares, no norte do estado. A expectativa também é sobre o laudo com a causa das mortes das crianças. Esse laudo vai dizer se as crianças morreram durante o incêndio e se sofreram algum tipo de agressão física ou se foram dopadas. Adriana. Obrigada, Rodrigo. Bom, agora no final da tarde houve um novo desdobramento desse caso. A família conseguiu autorização para liberar esses corpos e a cobertura completa você acompanha ainda hoje aqui no Link Espírito Santo, no nosso bloco de Linhares com Cláudio Alves. O link agora vai para um rápido intervalo e na volta tem as notícias do Direto da Redação. E você vai ver também que por causa da chuva, um ônibus com pacientes que vieram do interior ficou ilhado em Vila Velha. Vamos dar um giro agora pelo trânsito para ver como está o trânsito hoje aqui em Vitória. A gente começa pela reta do aeroporto, trânsito bastante movimentado no sentido Serra. Vamos ver agora como está o trânsito ali em frente ao Shopping Vitória, na Avenida Américo Buais. Trânsito também bastante movimentado para esse finalzinho de tarde, início de noite de quarta-feira. Agora são 6h09. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Estamos de volta com o link. Agora nós vamos à nossa redação com Arthur Meirelles, que tem mais notícias desta quarta-feira pra gente. Oi, Arthur, muito boa noite para você. Você começa falando de chuva, Arthur, é isso?
É isso mesmo, Adriana. A chuva mais uma vez chegou assustando os capixabas. A cidade com maior volume de chuvas foi Cachoeiro de Itapemirim. Em apenas 24 horas, choveu mais de 120 milímetros. Em Fundão, o rio que corta o município subiu mais de 4 metros e inundou parte da cidade. Em Conha, várias ruas também foram alagadas, como mostram essas imagens. Em Alfredo Chaves, no sul do estado, 12 famílias ficaram desalojadas e foram levadas para um ginásio esportivo. A previsão para as próximas horas aqui no Espírito Santo é de mais chuva em todas as regiões. Bom, e moradores de bairros de Vitória, Serra, Cariacica e Fundão tiveram o abastecimento prejudicado por causa de um problema elétrico que atingiu o sistema de captação de água do Rio Santa Maria. A CESAM informou que a distribuição, que ficou paralisada desde a meia-noite, voltou hoje às 11 horas. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. Agora a gente fala de economia. A indústria capixaba teve alta de 2,8% em março deste ano, em comparação com o mês anterior, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Esse aumento foi puxado principalmente pelo crescimento na produção de chocolate durante a Páscoa. O setor no Espírito Santo foi o segundo que mais cresceu neste período, ficando atrás apenas do Pará. Bom, e as fraudes no seguro-desemprego aqui no Espírito Santo chegaram a R$ 348 mil no período entre dezembro de 2016 e abril deste ano. De acordo com o Ministério do Trabalho, 62 benefícios foram identificados como fraudulentos e posteriormente bloqueados pela modalidade emprego formal. A maioria dos casos aconteceu na Serra. Foram 29 fraudes no município, em um valor de R$ 182 mil. As falsificações foram descobertas a partir da operação do Sistema de Detenção e Prevenção à Fraude no Seguro-Desemprego, que começou em dezembro de 2016. E para encerrar o Direto da Redação de hoje, a gente fala sobre a situação do balneário de Ponta da Fruta, em Vila Velha. No último mês, nós mostramos aqui no link o prejuízo que a forte ressaca causou. Para solucionar o problema, será criado um observatório para avaliar periodicamente o processo de erosão que acontece na orla. O projeto para a implantação do terminal foi apresentado pela Transmar Consultoria e Engenharia e prevê também a construção de um pier voltado ao turismo e ao lazer da região. Adriana. Obrigada, Arthur. Bom, e como nós vimos aí no começo do Direto da Redação, choveu muito no estado durante a madrugada e o início da manhã de hoje. E pacientes que vieram de uma cidade do interior para exames e consultas ficaram presos dentro de um ônibus em Vila Velha. É que as ruas foram alagadas e o veículo não conseguiu passar. O ônibus ficou parado no meio da avenida. Lá dentro, 12 pessoas. Muitas com fome, sede e sem ter como ir ao banheiro. Nós conversamos por telefone com uma delas. Estamos até agora sem comer nada, entendeu? Tem muita gente que querendo ir no banheiro, muita gente que já perdeu a consulta porque não tem mais como consultar. Tem gente com fome, tem criança aqui dentro, entendeu? Com fome também, tem idosos também. O José Hilton até tentou tirar o ônibus com um guincho, mas não conseguiu. Não deu não, porque o ônibus está sem ar, não está fazendo ar, travou o motor, não faz ar. O freio é ar, né? Aí ele trava, não tem como mergulhar para destravar o freio. A ajuda veio do vice-presidente da Associação de Moradores de Cobilândia. Foi ele quem emprestou socorro e resgatou as pessoas no ônibus, utilizando o seu próprio carro. Lá dentro, o Luan, de apenas 8 anos, estava com o avô e impaciente. Você veio para fazer um exame, né? Uhum. Elétrico no coração. Elétrico no coração. E me conta aqui, como é que tá tendo que ficar esperando dentro do ônibus? Ah, tá ruim. Tá ruim? Tá cansativo, né? Cansativo. Você queria estar onde agora? Queria estar lá fazendo a consulta. Um por um, os passageiros foram saindo do ônibus, contando com a ajuda de outros moradores do bairro. As 12 pessoas ficaram aqui dentro deste ônibus por mais de 3 horas. Eles entraram em contato com o Corpo de Bombeiros pedindo ajuda, mas a orientação foi que eles esperassem a água baixar para conseguir sair do ônibus, porque o Corpo de Bombeiros não ia chegar aqui. Eles falaram que é para a gente estar guardando, abaixar a água, que eles não podiam vir cá resgatar a gente. Complicado, né? Muito complicado. Os moradores de Cobilândia não aguentam mais. Sempre que chove, as ruas do bairro ficam alagadas. Dá um temporal, começou a querer chover, pode sair de Cobilândia, que Cobilândia alaga tudo. Então, quer dizer, nós estamos abandonados. Não é falta da comunidade cobrar, nós cobramos. A comunidade está atenta, cobra 24 horas, mas felizmente, o que nós podemos fazer?
Bom, nós pedimos um posicionamento para a Prefeitura de Vila Velha, mas até o fechamento dessa edição do Link, nós não tivemos retorno. Bom, domingo é o Dia das Mães e se você quiser homenagear a sua mãe, manda pra gente um vídeo com o nome dela, a cidade onde ela mora e dá o seu recadinho. Nós vamos exibir os vídeos aqui no Link Espírito Santo de sexta-feira e também no nosso jornal online Sim Notícias, uma ótima forma aí de homenagear a mamãe. Os vídeos podem ser enviados para o nosso WhatsApp, anota o número 999 27 6943, 999 27 6943. Manda o seu vídeo pra gente que na sexta-feira eu mostro tudo aqui no Link. Tô esperando. Bom, e o que é notícia hoje no nosso jornal online Sim Notícias, você confere agora com a Emanuela Teixeira. Boa noite para você, Manu. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. A gente traz em destaque a situação crítica do banco de leite da Maternidade Estadual de Vila Velha. O estoque de leite materno está tão baixo que a coordenadora do local, a doutora Rosa Maria Rodrigues, faz um apelo para que as mães aptas a doarem procurem a unidade. Atualmente, apenas 6 doadoras têm comparecido ao local e a média do estoque é de apenas 3 litros por semana, sendo que o necessário são 35 litros semanalmente. Os bebês prematuros internados na UTI neonatal são os que mais necessitam do alimento. Para doar é bem simples, basta entrar em contato com a maternidade pelo telefone 3636-3151, que uma equipe vai até a residência da mãe buscar o leite. No Sim Notícias você encontra mais informações. E o governo do estado sancionou hoje uma nova lei que vai incentivar as agroindústrias capixabas de produtos de origem animal. Com a nova legislação, aproximadamente 600 empreendedores poderão sair da informalidade e ampliar suas vendas atingindo novos mercados. A nova lei também vai desburocratizar o processo de produção e agilizar os registros de novas empresas. E o Dia das Mães é no próximo domingo e muita gente já está em busca do presente para sua mamãe, né? E para ajudar os filhos a não caírem nas armadilhas dos altos preços, o Procon de Vitória divulgou hoje uma pesquisa que mostra a variação nos valores dos itens mais desejados. E a maior diferença encontrada foi no preço do smartphone, que chegou a 48% em 4 lojas da capital. No nosso jornal online Sim Notícias, você encontra o levantamento completo do Procon. Adriana. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a campanha do Detran Maio Amarelo. O mês é de alerta para o grande número de acidentes e vítimas do trânsito. Então não saia daí que a gente volta já. O mês de maio é de alerta para o grande número de acidentes e vítimas do trânsito em todo o país. E o Detran está desenvolvendo atividades aqui na Grande Vitória e no interior para conscientizar sobre a importância de um trânsito seguro. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje do Link e eu converso agora com Edna de Almeida Poleto, diretora técnica do Detran. Edna, muito boa noite, seja muito bem-vinda ao Link. Boa noite, nós que agradecemos a oportunidade de falar desse assunto que é tão necessário. Os últimos dados que tem aqui no estado sobre o trânsito são de 2016. Mas o que esses números mostram? Quais são as infrações que mais matam no trânsito do Espírito Santo? Quais são as infrações que mais provocam acidentes, Edna? Esses dados do anuário, né, nosso último anuário lançado de 2016, e assim como todos os anos nós temos como no ranking, né, das principais infrações cometidas em todo o estado, a velocidade, né? As pessoas ainda insistem em não obedecer às velocidades dentro das vias e ainda continuam tanto 20% acima, 50%, então ainda permanece no ranking principal a questão do excesso de velocidade. Logo em seguida, nós sempre tivemos a ultrapassagem do sinal vermelho como segundo no ranking. E agora o celular, que estava em terceiro, já vem para o segundo, né, no nosso ranking. E a gente percebe que cada vez mais as pessoas utilizam do celular,
não apenas falando, a maioria já não fala mais ao celular, mas digita mensagem, não se preocupando, né, com o que isso pode causar no trânsito. Então, dentro das quase 850 mil infrações cometidas no ano de 2016, nós temos essas 3 como as principais no ranking. É um número alarmante você pensar que hoje a segunda maior causa de acidente no estado é o uso do celular, né? Isso mostra que é a má conduta do motorista a principal responsável pelos acidentes. A gente pode afirmar isso? Podemos, com certeza. Isso é um dado preocupante, alarmante, que nós sempre levamos essa informação porque muitas vezes as pessoas pensam, olha, os acidentes acontecem, na sua maioria poderia ter sido evitado? Sim. Quase que na sua totalidade poderiam ter sido evitados. Porque quando nós avaliamos o acidente, você começa a pensar em todo o contexto, né? Ou é a falta de manutenção no veículo, ou é a falta de atenção, ou é um celular, né, que tira a sua atenção, ou é o pedestre que muitas vezes atravessou a faixa no celular e não prestou atenção que o sinal abriu e o veículo não conseguiu parar. Com fone de ouvido, a gente vê muitos adolescentes atravessando com fone de ouvido sem prestar atenção no que está acontecendo no trânsito. Sim, e também a questão do avanço, né, do sinal, que muitas vezes o nosso número de atropelamentos também subiu muito, né, infelizmente. Então a gente vê que os acidentes, quase que em sua totalidade, eles poderiam ser evitados. Por isso que essa luta constante, em falar desse tema, em buscar a conscientização, a mudança de comportamento. Porque nós sabemos que vidas poderiam ter sido poupadas, né, se nós tivéssemos um pouco mais de atenção no trânsito. Pois é, estamos falando de quantas mortes, em média, por ano aqui no estado? Olha, nós temos, eu vou te falar de duas situações, de 2 contextos. O Detran trabalha, o anuário, o levantamento do número de óbitos é contabilizado de acordo com o que acontece em acidentes no local. Na hora, óbitos no local. Sem contar aquelas pessoas que morrem nos hospitais. Isso. Então, assim, se nós analisarmos os dados que nós recolhemos da PRF, da Polícia Militar, nós vamos ter aí, em 2016, 407 óbitos. Reduzido do ano de 2015, nós tivemos 472 óbitos. Então, houve uma redução dentro desses óbitos que foram levantados no local. Eu nem gosto muito de falar de contabilizar óbitos. Porque é um número absurdo. Se você pensar, são mais de 400 pessoas que morreram em um ano por causa de acidente, mortes que poderiam ter sido evitadas, né? E o que você está dizendo, né? Eu não gosto muito dessa questão de contabilizar mortes, né? Porque são vidas. Porque uma vida já é importantíssima. Com certeza. E aí, quando a gente olha para os dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, nós percebemos que, se nós olharmos, eles contabilizam, né, esses números 30 dias após a entrada no hospital. E aí assusta muito mais, que ela apresenta um número de mais de 800 pessoas mortas no trânsito capixaba. Então, são 2 situações que esses dados ainda precisam ser melhorados, essa forma de integração, mas nós vemos que muita coisa precisa ser feita, né? Como você disse, uma vida que se perde no trânsito é de suma importância, né? E aí você imagina o trauma que fica para a família de quem é vítima de um acidente de trânsito. Não é fácil. O Detran, inclusive, tem um programa voltado para as vítimas de acidentes de trânsito. Como é que é esse trabalho que vocês fazem com a família? É um serviço de apoio psicológico, né, a vítimas e familiares de acidentes de trânsito. Muitas vezes as vítimas que sobreviveram aos acidentes quase sempre são aquelas que foram culpados pelo acidente. E às vezes eles não têm, muitas vezes não procuram. Quem procura muito esse serviço são os familiares. Nós temos vítimas, sim, né, que também passaram por alguém que estava alcoolizado ou invadiu o sinal vermelho e pegou essa pessoa na faixa de pedestre. Nós temos também essas situações, mas muitos são familiares. Qual é o papel do Detran com esse serviço? É oferecer ao familiar, à vítima de acidente de trânsito, a oportunidade de continuar. Porque quando a gente fala de mortes, a gente só lembra daquelas pessoas que se foram, né? Mas, de certa forma, existe outro tipo de morte também dentro dessas famílias. As pessoas, de certa forma, deixam suas vidas, param de viver. A gente costuma dizer que é até mais difícil para quem fica, né? É muito mais difícil você conviver com a ausência, com a dor, é muito complicado. Com certeza. E aí, quando você pensa nesse familiar, quando ele procura o serviço de apoio psicológico, mesmo sendo gratuito, sendo feito busca ativa, às vezes já passaram 2 anos, 1 ano, 3 anos que a pessoa passou por esse acidente. Então, ela já passou por vários profissionais, a situação dela já está
é realmente complicada. E ali os nossos psicólogos, as nossas psicólogas, de acordo com a necessidade, fazem esse tratamento com as pessoas, que pode durar, dependendo da situação, 2 meses, 3 meses, de acordo com a necessidade de cada família. E o importante é relatar também que nós temos várias famílias que fazem questão muitas vezes de falar do quanto isso foi benefício na vida delas. Que elas entenderam que elas nunca iam esquecer o seu familiar, o seu ente querido, mas que elas entenderam que elas podiam continuar, que tinham a oportunidade de continuar suas vidas. Então, esse serviço é um apoio, é um tratamento, né, psicológico, um acompanhamento psicológico que é feito, principalmente com o objetivo de que elas possam ser resgatadas de novo e continuar a sua vida, as suas atividades diárias, né? Pois é, oferecer esse apoio às famílias, às pessoas que já sofreram, que já passaram por algum tipo de acidente. E tão importante quanto isso é a educação, que é esse trabalho que o Detran realiza ao longo de todo o ano, mas agora no mês de maio vocês intensificam com a campanha do Maio Amarelo. Como é que vocês estão trabalhando nesse mês? São palestras, são ciclos de discussões com estudantes, com multiplicadores, pessoas que possam levar essa questão da educação para frente? Um papel, nós colocamos que é um dos serviços mais importantes dentro do trabalho do todo do Detran, que é realmente esse trabalho de conscientização. Esse trabalho que é feito por meio da educação para o trânsito. Nós temos um setor específico, que é a Gerência de Educação de Trânsito, que está dentro da diretoria técnica, e essa equipe trabalha incansavelmente durante todo o ano nos municípios, do interior, na Grande Vitória, com ações educativas. Como você frisou bem, o mês de maio é um mês onde não somente o Brasil, o Estado, o Brasil, mas a nível mundial, param exatamente para chamar a atenção da sociedade e para dizer para as pessoas, olha, se nada for feito, não somente pelos entes governamentais, mas por cada um de nós, se nós não mudarmos o nosso comportamento, a nossa forma de agir, entendemos a necessidade de engajarmos nessa causa, nós não vamos ter redução do índice de acidente. E esse mês, então, é um mês que nós estamos nas universidades, nós estamos nas empresas, nós estamos nos municípios, encaminhadas, nós teremos um pedalaço no final do mês, nós teremos ainda durante esse período, temos esse ano hospitais que estão nos chamando a discutir com as próprias pessoas vítimas de acidente, com traumas dentro do hospital, essa temática. Então, assim, várias oportunidades. Fizemos um trabalho intenso em 2015, 2016 e 2017, e agora nós estamos vendo as pessoas buscarem essa participação. Isso está sendo importante também, essa discussão junto com a sociedade. Então, são muitas ações, são muitas coisas, de manhã, de tarde, à noite. Exatamente, a equipe chega ao final do mês, está realmente exausta, mas com a sensação de que nós cumprimos o nosso papel de levar a cada pessoa a necessidade de mudança. Edna, a gente sabe que um problema enorme também para o trânsito de hoje é a questão da mistura da bebida com a direção. E vocês também fazem um trabalho de abordagem nos bares. Como é que é a receptividade? Como é que o motorista que está ali naquele momento bebendo, que pode correr o risco de pegar o carro, matar uma pessoa, provocar um acidente grave, como é que ele recebe essas instruções, essas orientações? Olha, é interessante que nós somos sempre muito bem recebidos nas nossas ações educativas. Eu não me lembro de nós termos passado por nenhum tipo de situação constrangedora ou algum tipo de dificuldade numa ação dessa em bares. E é interessante que quando você faz essas ações em bares, às vezes aquela pessoa que iria dirigir, pelo incentivo das pessoas que estão ali na mesa, ela não vai mais. Alguém toma a chave ou indica, a gente sempre brinca, faz a brincadeira, conversa de forma lúdica, né, a conscientização de quem vai ser o motorista da rodada. E ali cria um clima entre os próprios amigos, onde eles incentivam que a pessoa não faça uso da direção uma vez que ela ingeriu bebida alcoólica. E eu não vou dizer para você que em sua totalidade as pessoas vão sair dali e não vão dirigir. Mas só de tocar naquele motorista já é um sinal de que o trabalho está dando certo. E se você tiver ali a mudança de duas pessoas que pouparam suas vidas e as nossas vidas no trânsito, né, já valeu a pena. Essa é a nossa fala em relação à educação.
Vamos falar da programação para os próximos dias? O que vai ter aí nos próximos dias? Olha, nós temos algumas ações ainda com várias empresas que nos convidaram para falar com seus funcionários, isso é muito importante. Nós temos ações com escolas, nós temos caminhadas pelo estado, no interior do estado, ações que estão sendo realizadas pelos municípios no interior também durante todo o mês. Nós temos pedalaço ainda pela frente, caminhada. Então, nós temos muitas coisas ainda a ser realizadas. Nossa programação está no nosso site, quem quiser participar, e convidamos a sociedade, convidamos a todas as pessoas, que seja na medida mais simples. Escolha um dia da semana, vista o amarelo. Que é a cor da campanha. Isso, faça um lacinho, use o lacinho como Outubro Rosa, como Outubro Azul, incentive os seus funcionários, incentive na escola as pessoas a participarem. E de alguma forma nós vamos dar visibilidade a essa campanha, a ponto de quando as pessoas olharem novamente para o lacinho amarelo, identificar a necessidade de salvar vidas. Esse é o objetivo principal das campanhas de educação do Maio Amarelo, é salvar vidas, a minha, a sua, né? Lembrar que é o nosso bem maior, né? Que é a nossa vida. Lembrar que a gente tem família, né? Pensar nisso, que a gente tem família, então receba bem a equipe do Detran, quando você encontrar com as meninas aí na rua trabalhando, receba bem a equipe do Detran, receba bem as orientações, porque realmente é a nossa atitude que vai mudar o trânsito que a gente tem. Edna, eu queria agradecer a sua presença aqui no Link, deixar o nosso espaço sempre aberto para vocês. Nós que agradecemos essa oportunidade que é tão importante para nós de falarmos desse serviço, falar dessa necessidade que nós temos de redução do índice de acidente, principalmente, né, de deixar que jovens percam suas vidas no trânsito. Tá certo, Edna, obrigada, uma ótima noite. Boa noite para você, muito obrigada. Bom, o Link agora vai para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado, então não saia daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Link, agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta quarta-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo nessa quarta-feira, e aqui de Colatina hoje a gente fala de futebol americano. Conosco aqui o Edson Basílio, que é o vice-presidente do Colatina Jegues, que é o time aqui da cidade e também é atleta, faz parte lá da defesa, é o coordenador de defesa. Colatina Jegues está com novidade para esse ano de 2018, apresenta hoje o novo técnico, não é isso, Edson? Exatamente, hoje a gente apresenta o head coach do Colatina Jegues, é o Kleber Venturini, também conhecido como Binho, um rapaz que já conhece muito futebol americano, vai ajudar a gente aqui em Colatina agora como técnico principal. Bom, Colatina Jegues, né, que começou aí em janeiro de 2016, numa reunião de amigos e virou coisa séria, né? O ano passado já disputou aí campeonato estadual, foi vice-campeão, só que a novidade agora também é que vocês estão mudando de categoria, como é que é isso? É, exatamente. Ano passado nós disputamos a categoria No Pad, que é sem as proteções. Agora nós vamos elevar a categoria para disputar com a proteção completa. Então a gente vai disputar aí o campeonato estadual ano que vem com Tritões e Espírito Santo Black Knights. Bom, vamos falar um pouquinho dessa mudança, então, desses equipamentos aqui. A gente fala do capacete, dessa proteção aí que fica por baixo da camisa. Explica pra gente aí a finalidade desse equipamento. Os equipamentos de proteção para os atletas ficam sobre a camisa. A gente tem um protetor de peitoral e de ombros e agora também temos um protetor de cabeça, o capacete acolchoado para absorver os impactos que o esporte exige. Apesar de ser muita gente falar que é um esporte violento, o futebol americano tem muita tática e muita técnica, né? Na verdade é um esporte que tem que ser bem estudado, né? Exatamente. O futebol americano é um jogo de estratégia. Então o time de ataque degladia com o time de defesa e quem tiver as melhores estratégias, quem conhecer melhor o outro time, vai sair vitorioso. Bom, a finalidade de vocês, do Colatina Jegues, com essa reestruturação aí, realmente, como você já falou, é disputar competições nacionais também, Edson? A gente vai partir para uma competição estadual e em breve a gente deve disputar o campeonato nacional também.
Bom, e com relação aí a essa reestruturação, vocês também estão recrutando novos atletas, né? Como é que é essa situação também? Perfeito. A gente tem uma campanha de trazer novos atletas, principalmente os atletas acima de 90 quilos. Então, as pessoas que estão cheinhas aí, quem tiver mais de 90 quilos, tem espaço para você no Colatina Jegues. Só vir fazer um treino com a gente. Bom, um exemplo. Você é jogador de defesa. Qual o seu peso? Hoje eu tenho 107 quilos jogando na defesa. Aí tá dentro da média, então. Lembrando que o Colatina Jegues treina toda quarta-feira à noite, lá no campo do Unesc, tá todo mundo convidado. Hoje é a apresentação, tá todo mundo convidado também, novidades. E quem quiser participar, procura a turma lá do Colatina Jegues, que realiza esse trabalho, como nós já falamos, né, Edon? Uma brincadeira que realmente virou coisa séria. Agora nós estamos virando uma associação atlética e a gente vai difundir o futebol americano em Colatina e no Espírito Santo. Obrigado, boa sorte lá para a equipe. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Agora, de imediato, vamos para o município de Linhares. A Justiça autorizou a liberação dos corpos dos pequenos Cauã e Joaquim do Departamento Médico Legal de Vitória. Como ficaram mais de 15 dias no DML, essa liberação só foi possível com a autorização da Justiça. A advogada da família dos pequenos Cauã e Joaquim chegou ao Fórum de Linhares no meio da tarde desta quarta-feira. Ela veio pegar a autorização judicial para que os corpos das duas crianças mortas no incêndio aqui na cidade sejam, enfim, liberados do Departamento Médico Legal de Vitória. Como terminou o prazo de 15 dias para se registrar um óbito, não tem outro meio a não ser a via judicial, que é o que nós fizemos aqui. Nós entramos com uma ação que se chama Ação de Registro Tardio de Óbito. Eu só consegui protocolar ontem no final da tarde. E como é uma ação que tem os seus trâmites legais, teve que dar vista ao MP. Então, não daria tempo de ir para o Ministério Público, voltar ontem ainda para o juiz me dar sentença. Assim que o fórum abriu hoje, o processo retornou para cá, o juiz acabou de sentenciar ali, me deu a cópia da sentença e essa cópia agora que nós vamos, através dessa cópia, que nós vamos conseguir tirar as crianças lá do IML de Vitória. A advogada disse que a família de Cauã e Joaquim está muito amedrontada com ameaças que tem recebido e, por isso, o local do sepultamento não vai ser divulgado. Devido a toda essa repercussão, nós não achamos viável ter um velório. E, na realidade, a gente pode ver que nós estamos tirando da família o direito de se despedir dos seus próprios filhos, porque nem isso eles vão poder fazer nesse momento, devido a toda essa repercussão. O que vai ser feito é um enterro. Ela também disse que conversou com o pastor Jorge Alves na prisão e que o pai de Joaquim, padrasto de Cauã, demonstrou o desejo de sepultar os filhos. Nós temos ido sim, mas em relação ao que nós conversamos com ele, nós não queremos também falar, porque nós também queremos resguardar um pouco ele nesse momento, que também está sofrendo, assim como todos nós estamos aqui nessa expectativa, que a gente nem sabe dizer se o próprio pai ainda vai poder vir e enterrar as crianças. Qual o desejo dele? É de vir para participar do enterro ou não? É de vir. É de vir. Fala em relação a isso? Eu não quero chegar a ser tão pessoal em dizer as falas dele, mas ele fala assim. Jorge Val Alves, pastor George, como é mais conhecido, está preso há mais de 10 dias no Centro de Detenção Provisória de Viana. A advogada dele disse que seu cliente está muito abalado com a prisão e que a defesa pretende entrar com novo pedido de libertação do pastor. Bom, nós consultamos advogados aqui da nossa cidade sobre este caso e como está na fase de inquérito a prisão temporária do pastor George, que em regra só é permitida por 5 dias, prorrogáveis por igual período, né, por mais 5 dias, e o pastor já está preso há mais de 10 dias, é muito provável, segundo advogados, que ele esteja sendo acusado de um crime hediondo, dizem os advogados consultados por nossa reportagem. Neste caso, durante o inquérito, o pastor pode ficar preso durante 30 dias, com possibilidade de prorrogação para mais 30, ou seja, 60 dias ao todo é essa possibilidade. E hoje foi o último dia de regularização do título eleitoral. Aqui em Linhares, centenas de pessoas deixaram para fazer o procedimento no último dia e enfrentaram fila. A fila para ser atendido no cartório eleitoral de Linhares dobrou quarteirão. A maioria das pessoas, como sempre, deixou para o último dia e a espera por atendimento foi grande. Rapaz, tem que tá grande, né? Pra poder encarar essa fila aí, tem que esperar bastante. Agora, o que houve que você acabou deixando para a última hora? Rapaz, tinha esquecido, minha tia que me lembrou também. Aí avisaram no jornal, eu vim ter que tirar, né? Lembrou em tempo, né? Ainda tem tempo. Vim transferir porque eu tô querendo ser um eleitor, né? Já que eu tô morando aqui em Linhares há uns 6 anos. Com o tempo que a gente leva para justificar, é muito melhor quando você faz o papel, né? Você vota e antes tem que estudar
o candidato para fazer o certo. Nesse período de maior demanda, o horário de atendimento no cartório foi ampliado, mas não teve jeito. No prazo final, o tumulto foi inevitável. Muita gente veio transferir o domicílio eleitoral, outros vieram para emitir um título pela primeira vez. A novidade este ano é a possibilidade aberta para cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida escolherem um local de votação com melhor acessibilidade. O Marcos, que é cadeirante, aproveitou. Sem dúvida, né? Agora é cumprir o papel de cidadão. As autoridades estão cumprindo com a sua parte. Agora nós temos que cumprir o nosso papel como cidadãos. Segundo a assessoria de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, esse prazo está vinculado às próximas eleições, portanto não vai ser prorrogado. O atendimento aqui no cartório eleitoral de Linhares vai até às 18 horas, mas a promessa é de que todas essas pessoas que estão aqui aguardando na fila serão atendidas. Desde o ano de 2015, Linhares já faz o cadastramento biométrico, que é o procedimento de registro da digital do eleitor. Por enquanto, o procedimento ainda não é obrigatório, mas quem veio regularizar o título nesse período aproveitou para fazer o cadastramento. Por hoje é só. De Linhares, a gente segue direto para São Mateus com outros destaques da nossa região. Olá, boa noite. Nos destaques de São Mateus do Link Espírito Santo, uma entrevista com o Tenente Coronel Menegatti, que comanda o 13º Batalhão da PM em São Mateus. Há 2 meses aqui na cidade, ele acredita na união das polícias e comunidade para diminuir os índices de violência. A união entre as duas polícias, civil e militar, tem dado resultados positivos no combate à violência em São Mateus. No último final de semana, a polícia tirou de circulação um criminoso de alta periculosidade, acusado de vários homicídios na região. O Wendel, ele está sendo acusado aí de ser o responsável dos homicídios, né, dos últimos 2 meses que aconteceram tanto no Cacique quanto no Santa Terezinha, lá na ponte. E as armas encontradas com ele no dia da sua prisão, no último domingo, já estão sendo submetidas a exames, porque parece que tem vinculação com esses últimos homicídios aí. Então, a expectativa da gente, Polícia Militar e Polícia Civil, eu falo isso porque estivemos reunidos com a Polícia Civil ontem, né, vários delegados aqui, é que os homicídios nesses bairros, eles pelo menos por um tempo, eles não aconteçam mais. Vamos aguardar aí os próximos meses, né, independente disso, a gente continua com policiamento nos bairros, e vamos aguardar para ver como é que vai ser daqui para frente. O trabalho integrado também resultou na queda de roubos em relação ao mesmo período no ano de 2017. Deixar a população ciente que, em relação, falar de roubo de carro especificamente, em comparação com o ano de 2017, o 2018, desde o dia 1º até a data de ontem, nós estamos com uma redução bastante considerável de roubo de carro, que é aquele crime que é empregado uso de força, às vezes arma de fogo, uma faca, alguma coisa assim, uma arma branca também. E esse número reduziu bastante nesses meses aí, janeiro, fevereiro, março e abril de 2018. Foram 97 nesse período do ano passado e contra 63 esse ano, ou seja, uma redução aí de mais ou menos uma média de 1/3, né? Esse sistema de vídeo monitoramento aqui de São Mateus tem ajudado a Polícia Militar a elucidar alguns crimes? O que a gente percebe em São Mateus especificamente é que o resultado é muito positivo. A gente tem uma dificuldade em mensurar aquilo que a gente evita. A Polícia Militar não consegue quantificar aquilo que a gente evita de problema, né? Mas a gente vê no dia a dia que o deslocamento de viatura para atender uma possibilidade, para evitar um delito, isso é bastante rotineiro aqui em decorrência das imagens que a gente recebe através das câmeras. O Tenente Coronel Menegatti falou também sobre uma das reclamações da população em relação ao atraso na chegada da viatura quando solicitada via 190 ao local de uma ocorrência. Eu acredito que possa acontecer isso aí, mas até agora não chegou nenhuma informação para a gente. O que a população tem que entender é que a demanda é muito grande de serviço, as áreas são muito distantes uma da outra, né? Nossa população aqui basicamente é horizontal, então a viatura às vezes tem que deslocar 20, 30 quilômetros para poder chegar até essa pessoa que fez a solicitação, e a gente pede um pouco também de paciência para que, talvez não paciência, mas um pouco de colaboração nesse sentido, de entender as nossas necessidades e as demandas também que nós temos aqui, que são muitas.
A interação da comunidade com a Polícia Militar tem sido uma outra razão para a redução dos números da violência. Atualmente, 2 projetos sociais atendem mais de 200 crianças no próprio batalhão, mas é preciso apoio da sociedade. O 13º Batalhão ele desenvolve alguns projetos sociais com crianças e adolescentes, e o resultado disso aí a gente já observa. A forma de lidar com essas pessoas, com esses jovens, já muda, né? No primeiro, segundo mês que eles já estão aqui dentro, a gente já percebe essa mudança. No entanto, a gente busca parcerias para poder mantê-los, porque a gente tem aí a necessidade de alguns recursos, né, de materiais, e a gente está buscando parceria. Em relação ao nosso contato com a comunidade, São Mateus é um município diferenciado. Não só São Mateus, estou falando de São Mateus, nós estamos aqui na sede, mas os 4 municípios aqui da área do 13º, no meu entendimento, são diferenciados, porque a parceria, o contato que nós temos com os órgãos públicos, Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário, prefeituras, é algo que a gente não costuma ver em todo lugar. Então, essa parceria, ela tem dado bastante frutos, né? E também a participação dos conselhos. Nós temos a participação do Conselho Interativo lá dos quilômetros, temos o Conselho Interativo aqui de São Mateus. A gente se reúne com bastante frequência, onde são discutidos assuntos relevantes, e isso também repercute muito positivamente para a municipalidade. Sobre os 2 policiais que foram vítimas em um acidente com uma viatura quando tentavam prender criminosos na tarde da última segunda-feira, o coronel afirmou que eles passam bem. O soldado Jaconias foi o que teve uma lesão maior, machucou o tornozelo, foi atendido, e aqui eu faço um parênteses para agradecer o pessoal do Roberto Silvares, toda a equipe médica, o atendimento que nos deram lá foi muito, muito bom, mas o Jaconias ele teve que ser removido de São Mateus para ser submetido a uma cirurgia no tornozelo. Vai ter que colocar uma placa, e aí teve a necessidade de transferi-lo para o Hospital Meridional lá de Cariacica. O Magalhães, ele a princípio, não teve lesões expostas, foi submetido a exames e passa bem, graças a Deus está bem. Mais notícias de São Mateus e região você acompanha no Jornal Online Sim Notícias. Vamos falar agora de doação de sangue. É que o Banco de Sangue da Santa Casa está com estoque baixo. É uma necessidade que o hospital sempre tem. Mas para falar sobre essa necessidade, eu tenho aqui a Cíntia Pimenta, ela é que é enfermeira supervisora do Banco de Sangue aqui da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Cíntia, fala para a gente quais as principais necessidades, quais os principais tipos que tem mais necessidade no momento. A gente precisa de todos os tipos sanguíneos, mas o que está em alerta no momento são os RHs negativos. O negativo, AB negativo, A e B negativo. São os que a gente precisa com maior frequência. Quem é que pode, quem é que não pode doar sangue? Podem doar pessoas que têm uma saúde perfeita ou que não estejam, neste momento, né, passando por alguma doença, que têm entre 16 e 68 anos. É preciso trazer o documento oficial com foto e ter paciência para aguardar o período de espera aqui, que é em média 35 a 40 minutos. Qual que, assim, no momento, assim, o estoque está assim, praticamente zero, Cíntia, que tem muita necessidade? O AB negativo é o mais raro na população, e o que a gente está em menor está zerado o estoque, né? Bom, em mês de maio tem uma campanha para incentivar as mulheres a serem doadoras. Conta para a gente. Isso, todo mês de maio a gente faz uma campanha para as mulheres, que chama Mulher de Verdade Doa Sangue. A gente tem distribuição de brinde, uma decoração especial, café da manhã, para que elas se sintam agradecidas, né? Para que elas percebam qual é a importância da mulher também doar sangue. Bom, então vocês estão vendo aí, olha, que é uma importância muito grande e não demora praticamente nada, né, Cíntia? Quais são os parâmetros? É rápido, não é? Como é que é? É bem rápido. A pessoa pode vir alimentada, é só depois do almoço aguardar 2 horas, passa por uma avaliação rápida de peso, altura, sinais vitais e tira uma amostrinha para ver se tem anemia ou não. Depois tem uma entrevista clínica, após esse momento faz a doação, que dura em média 5 a 7 minutos.
Olha, então, olha só, 5 a 7 minutos você pode salvar até mais de uma vida e tem uma importância muito grande. Então, para reforçar, quem quiser doar, o que precisa fazer, qual o documento que precisa trazer, qual é o horário de atendimento? A gente funciona de segunda a sexta, de 7 às 4, sábado de 7 às 11. É importante, quando vir pessoas, grupos maior de 5 indivíduos, ligar no 2101, 2123 e fazer o agendamento. Basta a pessoa trazer o documento oficial com foto, carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, ou carteirinha de conselho, para que a gente faça o cadastro e aí depois inicie o processo para avaliar se a pessoa pode ou não doar sangue. Pois é, então faça você também aí, olha, você pode salvar mais de uma vida aí em apenas 5 a 6 minutos doando sangue aqui para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Eu queria agradecer a Cíntia Pimenta, ela que é enfermeira supervisora aqui do Banco de Sangue da Santa Casa. A Cíntia, queria dizer que o Link Espírito Santo está sempre de portas abertas para poder levar notícia, informação e prestação de serviço para a população. Bem, de Cachoeiro de Itapemirim, voltamos à Vitória. Bom, e o link de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Você já sabe, né? Te espero. Record News, informação para você crescer.